Fala galera, espero que vocês estejam todos muito bem. Professor Darlan falando com vocês. E hoje eu venho trazer para vocês o que, na minha opinião, é a forma mais rápida e fácil de você encontrar as raízes de uma equação de segundo grau. Você já deve ter ouvido falar, né? Se você não ouviu falar e é a primeira vez, vem comigo que você vai entender hoje como é que eu faço o cálculo das raízes de uma função de uma equação de segundo grau usando o método de Poisson-Louw, ok? Beleza, vamos lá. Ah, Antes de mais nada, eu queria compartilhar com vocês aqui. Eu sou o professor Darlan e essas aqui são minhas redes sociais, tá? Se você quiser acompanhar novos conteúdos, se você quiser participar aí das discussões, quiser ir bem no Enem, quiser tirar nota boa durante as suas aulas de matemática, se inscreve no canal, curte a nossa página e vamos trabalhando junto aí, ok? Beleza. Vamos lá. Ok, eu já deixei na tela preparada aqui para vocês. Um problema, né? Tem aqui, ó, uma equaçãozinha do segundo grau, tá? E eu gostaria de resolvê-la pelo método de Poisson-Louw. Ah, o que que ele trouxe de diferente? Vamos colocar aqui, né? Vou escrever aqui método de Poisson-Louw. Ok. Pochelo é um matemático, né, um professor dos acadêmicos lá dos Estados Unidos, e ele prepara os alunos para as Olimpíadas, né, americanas de matemática. Então, ele é um professor da Universidade de Carnegie. Ele é um cara bem descolado nessa área. Ele tem bastante trabalho periódico. É interessante fazer uma pesquisa sobre ele, tá? Se tiver curiosidade. Não é um matemático que já morreu, tá? Como a gente sempre fala aí dos matemáticos, né? Pochilô ainda está vivo, tá? Interessante isso aí também, né? Para falar muito de Pitágoras e Bhaskara e todo mundo que já Euler e todos os outros, né, que já partiram dessa para uma outra, Pochilô ainda está com a gente aí, tá? Até mesmo os mais recentes, né? Einstein e todos os outros que já morreram, Pochilô ainda está vivo, tá? Então ele pode contribuir muito ainda, né? Trazer muitas contribuições aí para a matemática. Beleza? Ah, Só para a gente continuar aqui, então, no que consiste, né? Se vocês já estudaram métodos para resolução de equação de segundo grau para encontrar as raízes, vocês vão perceber que existe um método muito conhecido que é o método da soma e produto, né? E ele consiste no quê? Que eu posso transformar essa minha equação em uma equação na forma fatorada dela, fatorar essa minha equação e encontrar a solução dela. Aí seria um caminho, tá? E o caminho dela seria o seguinte: transformar a minha equação de segundo grau na forma fatorada dela. Joia? Que consiste no quê? Consiste em encontrar dois valores que para B somados deem B e dois valores que, então, vou colocar aqui soma, dois valores que somados dão B, que nesse caso é 6, e dois valores que multiplicados, e aqui é multiplicados, tá? Dão o C, tá? Aqui não é X, aqui é multiplicado, tá? Vamos colocar aqui, ó, multiplicados, tá? Multiplicados. E aqui adicionados, tá? Dois números que adicionados. Adicionados. Joia? Então, ah, só que assim, quando eu vou resolver por soma e produto, eu tenho que ficar fazendo algumas estimativas ali. Quais dois números que somados dão 6? Eu vou colocando todos eles lá, eu vou testando todos eles, tá? E quando eu tenho uma equação de segundo grau que é um pouco maior os valores, dá um pouco mais de trabalho. A gente acaba desistindo, tá? A gente prefere fazer pela fórmula da resolução do segundo grau, mesmo conhecida como fórmula de Bhaskara, e acaba sendo um pouco mais rápido. Mas eu vou ensinar para vocês aqui o método prático de Pochino. Pochino pensou no seguinte, tá? E se eu pegar esse número que está aqui, ó, o 6, eu vou pensar no número mais fácil que somado dá 6, tá? E o mais óbvio para mim seria 3 mais 3. Sempre, a metade dele, 3 mais 3. Pensa sempre na metade, tá? Então vamos colocar aqui, ó, 6. Eu vou chamar o número daqui de alfa, tá? Alfa é o meu primeiro número, que é igual a 3 dividido por 2, é metade de 3, tá? Perdão, metade de 3 não, metade de 6, tá, gente? Corrige aí. Metade de 6. 6 dividido por 2, que dá 3. Beleza? E vou chamar o meu segundo número de beta. O meu beta também vai ser 6 dividido por 2, tá ok? 6 por 2 também dá 3. Beleza. Segundo o método da soma e produto, que a gente já está vendo aqui, né? Soma e produto, eu tenho que somar os dois. Então, alfa mais beta tem que dar 6.
E isso acontece, 3 mais 3 é igual a 6. Só que eu tenho uma segunda condição, onde alfa vezes beta tem que dar 8. Joia? E o que está faltando para que isso aqui aconteça, tá? Eu vou pensar na seguinte possibilidade. Eu vou somar alguma coisa a esse número 3 e uma constante. Essa constante eu vou chamá-la de U, tá? Vamos colocar aqui em verde, ó. E no alfa eu vou chamar mais U. E no beta eu vou somar menos U, tá? Então 3 mais alguma coisa vai dar o meu produto. E 3 menos alguma coisa vai dar o meu produto. Teoricamente é isso que vai acontecer, tá? Vamos aplicar esses dois valores que a gente acabou de obter, ó. 3 mais U e 3 menos U, aqui nessa fórmula que eu tenho de alfa mais beta é igual a 8, tá? Vamos lá. Eu sei que alfa é 3 mais U. 3 mais U. Vezes beta. 3 menos U. E tudo isso tem que dar 8. Se você acompanhou lá nossas videoaulas de fatoração, produtos notáveis, etc., você consegue perceber que isso aqui, ó, que eu tenho é um produto notável. Ele se chama diferença de quadrados. Ó. Vamos colocar aqui. Ó. Isso aqui é a diferença de quadrados. E sempre que isso acontece, um número mais a constante e um número menos a constante, multiplicados um pelo outro, tá? Eu vai resultar no que para mim? O primeiro ao quadrado, 3 ao quadrado, o primeiro ao quadrado, menos o segundo ao quadrado. Olha que legal. Se vocês tiverem dúvidas, tá? Pode aplicar distributivo aqui, tá? Vou fazer um adendo aqui só para a gente poder lembrar, tá? Se eu aplicar a distributiva, 3 vezes 3, 9. 3 vezes menos U, menos 3U. U vezes 3, mais 3U. E U vezes U, menos U ao quadrado. Olha aqui, ó. Esse cancela com esse. Primeiro ao quadrado e segundo ao quadrado, tá? Então, voltei aqui, ó. 3 ao quadrado e segundo ao quadrado é igual a 8. Joia? Então, vou pegar esse 3 ao quadrado, 9, né? Ó. 9 menos U ao quadrado é igual a 8. Vamos passar esse 9 para o outro lado, ele vai ficar negativo. Menos U ao quadrado é igual a 8 menos 9. E eu tenho que menos U ao quadrado é igual a menos 1. Como está negativo, eu posso multiplicar tudo por menos 1. Eu fico com U ao quadrado é igual a 1. E eu vou chegar ao final de que U é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 1, que é 1, né? U é igual a 1. Joia. Mais ou menos 1, tá? Vou colocar o mais ou menos e vou explicar para vocês o que vai acontecer ali, tá? Mais ou menos 1. Mais ou menos 1. Esse é o valor que eu vou colocar aqui, tá? Ó. Joia? Beleza. Então eu tenho 3 mais U e 3 menos U. Eu vou pegar esse valor e vou trazer para o lado de cá, tá? 3 mais U é igual a alfa. Então é 3 mais 1, que é igual a alfa. Então meu alfa é igual a 4. Joia? 3 menos U é igual a beta. Então 3 menos 1 é igual a beta. E o beta vai ser igual a 2. Opa, falhou aqui, perdão. Deixa eu arrumar aqui. 2. Vocês concordam comigo que 4 mais 2 dá 6 e 4 vezes 2 dá 8? Ah lá, eu encontrei as duas raízes do meu problema. Eu já tenho aqui a forma fatorada dela, eu posso colocá-los na... Essa aqui é a fatoração dos dois números que eu tenho, tá? Lembrando sempre que a forma fatorada da função do segundo grau é exatamente essa, ó. X menos alfa, que multiplica x menos beta, é igual a zero, certo? Eu vou substituir, então, x menos 4, ó, que é o primeiro, que multiplica x, perdão, x mais alfa e x mais beta, tá, gente? Arrumem aí. X mais alfa e x mais beta. X mais 4, x mais 2, que é igual a zero. Ok? Lembrando que sempre que eu tenho dois números, um multiplicado pelo outro que dá zero, ou um deles é zero, ou o outro é zero. Joia? Então eu tenho que x mais 4 é igual a zero. E nesse caso, eu consigo ver que x é igual a menos 4.
ok? E na outra situação eu tenho que x mais 2 é igual a zero e x vale menos 2, ok? Eu encontrei as duas raízes da minha equação. Se vocês tiverem dúvidas, tá? Você pode pegar esse valor aqui, x igual a menos 4, coloca na equação exatamente aqui, ó, e você vai perceber que vai bater, vai dar zero certinho. São as duas raízes da equação mesmo, tá? Eu posso até montar meu conjunto de solução. Solução igual, olha lá, x1 menos 2. Vamos começar pelo menor, né? Como de costume, menos 4. E a outra raiz, menos 2. Olha lá, menos 4 e menos 2, ok? Aí eu tenho as duas raízes da minha função usando o método de Poisson. Simples, rápido. Ficou um pouco comprido, tá, a resolução, porque eu queria explicar para vocês qual era o passo a passo, tá, para ficar bem claro. Então, tentem seguir esse passo a passo, tentem resolver. Se vocês não conseguirem, tiverem alguma dificuldade, falem comigo, eu vou explicando para vocês, tá? É importante, é interessante saber como é que eu descubro, né? Como é que eu calculo as raízes usando esse método, beleza? Mas e agora? Pensem comigo. Se eu tivesse uma equação do segundo grau, onde o valor de A é exatamente igual a 1, a diferente de 1, porque aqui no caso A é igual a 1, né? E se fosse diferente, não tem como eu aplicar o método, né? Ou tem? Olha, eu deixei um aqui para a gente ver. Ó. Olha o que acontece. 2x² menos 4x menos 5 igual a zero. Eu conseguiria aplicar esse mesmo método utilizando em uma equação onde o meu A vale 2, por exemplo? Sim. Ó, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que toda equação de segundo grau ou toda equação no universo possui equações equivalentes, tá? Então, vamos pensar numa equação equivalente, tá? Que são equações que eu tenho os mesmos valores de x e que me resultam no mesmo valor, tá? No final. Se eu dividir essa equação inteira aqui, ó, toda ela, por 2, eu vou ter a seguinte equação, ó, 2 por 2, x². 4 por 2, ó, menos 4 por 2, menos 2x. E menos 5 por 2, eu coloco uma fração, menos 5 meios, que é igual a zero. Essa segunda equação que eu acabei de criar aqui, ó, é uma equação do segundo grau equivalente à primeira equação, tá? Então, os valores de x que eu encontrar para cá vão servir para essa outra também. E aí eu já resolvo o problema lá, né? Que eu tenho o coeficiente A igual a 1. Dá para resolver? Vamos resolver então pelo método de Poisson. Vamos lá, primeiro alfa. Alfa é igual a metade do valor de B, tá? Menos 2 dividido por 2, que vai dar menos 1. O beta, metade do valor de B também. Menos 2 dividido por 2, que é igual a menos 1. Ok? Lembrando que alfa vezes beta é igual a menos 5 meios. Joia? Só que ainda falta alguma coisa. Está faltando o meu U aqui, né? Menos 1 mais U, menos 1 menos U. Beleza? Vamos multiplicar eles dois ali agora. Então eu tenho menos 1 mais U vezes menos 1 menos U. E tudo isso vai dar menos 5 meios. Joia? Apliquei ó, alfa e beta. Tá? Se você não lembrar do produto notável, quadrado do primeiro, quadrado do segundo, quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Já acabou, tá certo, tá? Quadrado de menos 1. 1. Quadrado de U ao quadrado, certo? A gente pode fazer a distributiva. Vamos colocar aqui, ó, menos 1 mais U, que multiplica menos 1 menos U. Vamos multiplicar. Ó. Menos 1 vezes menos 1, 1. Menos 1 vezes menos U, mais U. U vezes menos 1, menos U. U vezes U, menos U ao quadrado. Esse cancela com esse, 1 menos U ao quadrado, certo? Então, fiquei com 1 menos U ao quadrado é igual a menos 5 meios. Show de bola. Vamos passar esse 1 lá para o outro lado? Ó. Ele está positivo, ele vai negativo. Então, eu tenho aqui menos U ao quadrado é igual a menos 5 meios. Menos 1. Certo? Para eu somar essas duas frações, eu tenho que fazer aquele MMC, né? Eu não posso somar frações com denominadores diferentes,
sem igualar os denominadores, tá? Vou subir um pouquinho aqui para ficar fácil, depois eu volto no tela cheia para vocês poderem ver. Vai ser denominador igual a 2, então vai ficar menos u ao quadrado é igual a 2, divido pelo denominador, multiplico pelo numerador. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 2 dividido por 2 dá 1. 1 vezes menos 5, menos 5. 2 dividido por 1 dá 2, e 2 vezes menos 1 dá menos 2. Certo? Então eu tenho aqui, ó, que menos u ao quadrado é igual a menos 7 meios. E o meu u, vou multiplicar tudo por menos 1, tá? U ao quadrado é igual a 7 meios. E meu u é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 7 meios. Opa, professor, ficou um pouco difícil aí. Não ficou difícil, ficou fácil do mesmo jeito, tá? Olha o que acontece. Eu vou pegar esse valor, sempre escolhendo positivo ou negativo. Se você escolher o negativo, vai dar a mesma coisa, só vai inverter o alfa com beta, tá? Não tem problema. E eu vou escolher o alfa, por conveniência, tá? Eu vou pegar aqui o alfa e o beta e vou substituir aqui, tá? Alfa é igual a menos 1 mais 7 meios, mais raiz quadrada de 7 meios, ok? E o beta é igual a menos 1 menos a raiz quadrada de 7 meios. Tá aqui minhas duas respostas, meu alfa e meu beta, ok? Ficou esquisitão? Ficou, mas é essa a resposta, tá, pessoal? Se você aplicar isso na raiz, você vai encontrar os valores. Você encontrou o alfa e o beta pelo método de Poisson-Low. Por que que o meu cálculo ficou grande? Porque eu fiz passo a passo com vocês, eu expliquei aqui a fatoração, tal, para lembrar como é que eu fazia a distributiva, tá? Eu simplifiquei a equação aqui em cima, para mostrar para vocês como é que eu faço a simplificação, e eu acabei encontrando as duas raízes aqui, ó. 1 mais raiz de 7 sobre 2, tá? E menos 1 menos raiz de 7 meios, ok? Tá aqui os dois, e esse foi o método de Poisson-Low, para a gente poder entender, né? Entender como é que calcula por esse método que eu considero ser muito mais rápido, tá, pessoal? Vamos voltar lá na nossa tela principal. Muito bom. Muito obrigado pela audiência de vocês. Se vocês quiserem saber mais de matemática, quiserem entender mais dos conceitos que eu explico para vocês, mais sobre as curiosidades da matemática, se inscreva no canal. O canal está aqui exatamente para isso, tá, pessoal? Para desenvolver esses conceitos matemáticos que são tão importantes para suas provas do Enem, para concursos públicos. Isso é muito importante. Imagina se eu estou fazendo concurso público e eu tenho uma questão de equação de segundo grau. Resolvo rapidamente pelo método de Poisson-Low. Resolvido o problema rápido, tá? A ideia é a gente ganhar tempo e entender o que está fazendo, ok? Então, se você curtiu o vídeo, curte aí, dá um like aí, tá, pessoal? Ajuda o canal. Qualquer dúvida que você tiver durante a resolução, apareceu alguma dúvida, manda nos comentários, tá? Vamos bombar os comentários. Eu vou ajudar vocês sempre no que for preciso, tá? Eu não vou desistir enquanto vocês não aprenderem matemática. Beleza? Fiquem com Deus e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.